O Trunks que matou o Freeza não é o mesmo Trunks que lutou contra o Cell? Nesse vídeo eu vim para desmitificar esse mito que estão criando aí na internet, espalhando desinformação sobre esse assunto. Eu vou ser bem breve, eu vou explicar de maneira bem intuitiva, eu fiz até aqui um diagrama para vocês entender melhor isso, mas é bem simples mesmo. Eu vou pegar aqui praticamente o que tem no próprio anime, no próprio mangá, não vou me aprofundar em guias, porque são informações bem fáceis de conseguir e é bem explícito no anime, porém, quando uma pessoa espalha a desinformação, as outras pessoas acabam acreditando como fosse a verdade absoluta. Eu vou começar com a linha do tempo original, não vou me aprofundar na cronologia oficial inteira de Dragon Ball, porque é desnecessário. A gente sabe que tudo que ocorre ali na mudança temporal vem a partir do momento que o Goku morre da doença do coração e posteriormente, anos depois, o Trunks utiliza a máquina do tempo e aí começa a criar várias linhas do tempo. Então aqui a gente tem a linha do tempo original, que é a doença do coração do Goku, então ele morre pela doença do coração. A gente sabe ali os eventos que ocorrem até o Trunks utilizar a máquina do tempo, então ele utiliza a primeira vez a máquina do tempo. Quando ele utiliza essa primeira vez, ele automaticamente já cria uma linha do tempo, que é uma linha do tempo desconhecida. A gente não sabe muito dos eventos dela, porque não fica explícito isso na obra, mas deixa sinais ali pelos diálogos do céu. Então, esse Trunks, ele faz sushi de Freeza e entrega o remédio para o Goku. Ele retorna para o futuro e posteriormente, se não me engano, 3 anos depois, ele volta para utilizar, ele volta para lutar contra os androides ali. E os acontecimentos é desconhecido. Por que esses acontecimentos são desconhecidos? Porque aqui não teve o céu, porque o céu ainda não voltou no tempo. É a linha do tempo original, que já vou mostrar o que ocorre aqui, porque nessa linha do tempo desconhecida a gente só sabe os eventos até aqui, já que o Trunks ele voltou em outro momento novamente e o céu também voltou. Por que eu digo isso? Essa linha do tempo desconhecida, ela é basicamente a que a gente assistiu. Por quê? Ele tem todos esses eventos que o mesmo outro Trunks, que é a linha do tempo do Trunks que conhecemos, iria repetir. Porém, que esses dois eventos aqui, porém, não teve o céu, porque o céu não voltou para esse tempo aqui que eu já vou explicar para vocês. Então, provavelmente esse Trunks aqui ele é mais fraco, porque provavelmente não deve ter entrado na sala do tempo, não deve ter treinado. Então, ou ele utilizou ali o dispositivo para desativar os androides, ou de outra maneira, porque até então ele decide até voltar a um ano antes do que ele entregou o remédio para o Goku. Então, provavelmente ele voltou sem nada demais, depois descobriu alguma coisa e voltou para salvar o que seria dessa linha do tempo que ele não conseguiu salvar? Pode ser. Então, os eventos daqui é desconhecido, porém existiu, porque esse Trunks voltou para algum lugar e foi para esse lugar aqui, conforme a gente sabe no próprio anime. Posteriormente, na linha do tempo original, após voltar para o futuro, passam ali um tempo e ele decide voltar um ano antes de assassinar o Freeza. Porém, o Ciel vai e acaba matando e entrando no lugar da máquina do tempo. E também a gente tem toda essa trama no próprio anime, no próprio mangá, que o Trunks fica confuso porque ele voltaria um ano antes do que ele tinha voltado quando ele entregou o remédio para salvar o Goku. Então, o motivo, a motivação do Trunks voltar, a gente não sabe também. Se ele voltou para avisar de alguma coisa específica, ou algo nesse sentido. Mas esse Trunks ele voltou para fazer alguma outra coisa que é desconhecida. Até o próprio Trunks que a gente acompanha chega a questionar o porquê esse Trunks decidiu fazer isso. Então aqui a gente encerra a linha do tempo original e a linha do tempo desconhecida e a gente vai para a linha do tempo do Trunks que conhecemos. Por quê? Porque esse Trunks iria seguir a mesma do Trunks original, tá? Só que quando o Cell volta no passado, ele vem aqui um ano antes, tá? Só para vocês entenderem. Então essa linha do tempo, ela começa também com a doença, na verdade já começa antes, né? Mas simplificando, Goku morre da doença do coração, Trunks utiliza a máquina do tempo pela primeira vez e faz o sushi do Freeza, conforme a linha do tempo original também, o Trunks de lá faz na linha do tempo desconhecida. O Trunks utiliza a máquina do tempo pela segunda vez e ele volta aqui. Trunks retorna para ajudar quanto os androides, que é a parte que a gente conhece. Porém, tem um fato aqui na linha do tempo que conhecemos, que assistimos, essa é a linha do tempo que a gente assiste ali, que a gente acompanha o Goku.
tá? Então, o Trunks que a gente conhece, que ele veio, fez a mesma coisa, salvou o Goku aqui, tá? Ele retorna para ajudar contra os androides e tem o Cell Games. Esses eventos é diferente porque esse Cell, que é da linha do tempo, da primeira linha do tempo, decide voltar um ano antes do Trunks assassinar o Freeza, que estava programado na máquina. Então ele não cai nessa linha do tempo desconhecida. Por quê? Nessa linha do tempo desconhecida, ele teria que voltar no mesmo momento, mas ele voltou um ano antes. Então ele caiu aqui. Veio aqui. Então ele chegou aqui um ano antes do Trunks assassinar o Freeza. Então ele já estava. Esse evento é confirmado no próprio. Esse evento é confirmado pelo próprio Cell, inclusive na própria máquina do tempo estava programado um ano antes, que é onde o Trunks se pergunta o porquê ele voltaria naquele outro ponto. E depois a gente então tem o Trunks que conhecemos, ele enfrenta os androides, ele fica mais forte na sala do tempo. Por quê? Que é diferente dessa linha do tempo. Porque tem o Cell. Nessa linha do tempo não tem o Cell. Porque o Cell foi criar uma outra. Porque o Cell que criou essa distorção na linha temporal. Porque ele veio um ano antes. Então teve mais uma quebra de viagem no tempo. Porque até então era só uma que o Trunks fez, né? Uma, duas vezes que ele fez, só que para o mesmo local. A partir do momento que o Cell ele acaba indo novamente para o passado, ele acaba indo acompanhando outra linha do tempo, que eu já vou explicar aqui no Super também, deixa isso mais claro. Posteriormente, então, a gente tem o Cell Games, ele acaba treinando por conta do Cell, que a gente tem um evento também que o Kami-sama só decidiu se fundir com o Piccolo após o Cell aparecer. Então, muitos eventos diferentes dessa linha do tempo desconhecida. Então, ele retorna para o futuro mais forte, porque ele treinou na sala do tempo, provavelmente diferente dessa linha do tempo, já que não teve Cell, então o Cell alterou novamente toda a estrutura da linha temporal. Decide voltar no passado para avisar que venceu. No caso aqui, pelo que a gente entende, ele iria acompanhar a linha do tempo que assistimos. E aí ele assassina o Cell. Por isso que na linha do tempo dele não tem um Cell desenvolvido e o Cell não voltou no passado, porque se o Cell voltasse um ano antes, ele não voltaria aqui. Esse Cell não voltaria aqui, porque ele é um ano antes. Ele ia voltar e ele ia criar outra linha do tempo. Então, ficou bem claro aqui. Eu vou deixar um trecho aqui também que afirma quando o Trunks volta ao passado, esse Trunks que é o Trunks que a gente conhece, que é o Trunks que voltou, matou o Freeza, o Trunks que voltou para ajudar contra os androides, o Trunks que matou o Cell do futuro, porque ele descobriu por esse Cell aqui que o Cell iria fazer essa piraquetagem com ele. Um trecho de Dragon Ball Super que ele mesmo afirma que ele deixou programado a máquina do tempo dele para voltar no mesmo tempo dos amigos que ele conheceu, que é a linha do tempo onde assistimos. Por isso que também o Trunks do Super é o mesmo Trunks daqui. Ele não é outro Trunks. Só é para deixar claro antes que alguém inventa mais alguma asneira. Porque ele deixou programado para acompanhar a linha do tempo. Então esse Trunks aqui, ele deixou programado para voltar e cair direto nessa linha do tempo. O Trunks da linha do tempo original também tinha deixado programado, por isso que ele caiu duas vezes nessa linha do tempo. Porém, quando ele decidiu aqui não acompanhar a linha do tempo desconhecida e voltar um ano antes, ele desconfigurou, ele foi para outra linha do tempo. E se em algum momento esse Trunks que conhecemos programar a máquina dele para voltar antes dessa linha do tempo aqui, do mesmo fluxo que está acompanhando os anos passar, ele vai cair em outra linha do tempo. Espero que eu consegui aqui deixar claro para vocês como funciona o fluxo do tempo. Eu fiz até esse diagrama de maneira bem simples, intuitiva. Qualquer dúvida que vocês tiver, pode mandar aqui no comentário e a gente vai debater sobre isso, que é bem simples, prático, porém muitas pessoas acabam confundindo a linha do tempo.